Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Rica Podcast. Aqui a gente vai falar sobre finanças, dinheiro, crenças, dívidas. Ixi, é papo que não acaba mais. E a nossa convidada de hoje é a Fernanda. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e também roda a vinheta. Fernanda, eu queria te agradecer. Deixa eu colocar aqui o microfone. Queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui no meu episódio pra gente falar sobre finanças, né? E aí eu vou perguntar, querer saber como é que você é. Eu que agradeço o convite, é uma alegria enorme estar aqui com você, participando desse podcast, que tem tudo aí para ser um sucesso. E pode perguntar, que eu vim preparada para responder todas as perguntas. Então vamos lá, pergunta que não quer calar. A Fernanda, ela tem um currículo gigante, né? Professora da Trinity, empreendedora, empresária, tem uma carreira aí gigante, mas a pergunta é que não quer calar, gente. Fernanda, você é poupadora, muquirana, gastadeira, sortuda. Qual é o seu perfil financeiro? Tá. Eu acho que a gente tem um pouco de tudo, assim, né? Um mix, né? Mas eu acho que eu me identifico mais com o perfil poupadora. Desde pequena eu tenho uma relação com o dinheiro, assim, tranquila. Eu gosto de juntar, gosto de ver o dinheiro crescendo ali. Então eu acho que eu sou mais esse perfil, assim, poupadora mesmo. Ah, bacana. Dentro de casa, teve alguma orientação, educação financeira? Os seus pais eram gastadores, poupadores? Não, eu acho que eu aprendi em casa, assim. Os meus pais sempre tiveram uma relação muito tranquila também com o dinheiro. Eu nunca vi eles gastando mais do que eles tinham. Eu lembro da gente se reunir, por exemplo, em épocas mais apertadas, né? De a gente se reunir, eles se reunirem, chamaram eu e meu irmão, né, pra falar assim, olha, a gente tá passando por um momento mais apertado, a gente vai ter que economizar um pouco pra gente poder conquistar aquilo e tal. Então, acho que esse processo foi me fazendo também entender de que o dinheiro era um recurso escasso, que a gente também não podia gastar assim, né, sem perdendo a mão, assim. Então, eu acho que isso tudo foi me fazendo ser essa pessoa que eu sou. Então, eu sou super tranquila. E também, meus pais nunca foram muito de investir dinheiro em coisas muito caras, assim, sabe? Então, tipo, era um brinquedo que eu gostava muito quando pequena, assim. Então, se era um brinquedo que era mais caro, e que era, assim, dentro do possível e dentro do aceitável, né? Porque tinha alguns brinquedos que eu falava, não, esse brinquedo aí é muito caro, Sim. tipo, não faz sentido a gente Amanhã a gastar. mamãe volta, né? Não, mas ela já até falava assim, ó, essa boneca aí é muito caro, não faz sentido a gente gastar tanto dinheiro numa boneca dessa. Então vamos pegar uma boneca aqui que é legal, ó, também faz algumas coisas bacanas e vamos ficar com essa aqui. Mas mesmo assim, era assim, quando for seu aniversário, então você vai ganhar. Quando for seu Natal você vai ganhar, sabe assim? Então eu tinha essa coisa de também saber esperar o momento certo pra ganhar. Então acho que isso foi me fazendo uma pessoa não gastadeira. Como você falou. E o cartão de crédito? Cartão de crédito é uma coisa que é tranquila pra mim. Eu ganhei o cartão de crédito, né? Meu primeiro cartão de crédito, acho que eu tinha. Deixa eu pensar aqui, voltar no tempo. Eu acho que foi na época em que eu comecei a minha faculdade, eu acho. Porque aí eu já estava longe dos meus pais, né? Já não estava morando na mesma casa que eles. Fui estudar em São Paulo. Meus pais eram de Suzano, que é uma cidade grande de São Paulo. E aí eu fui estudar em São Paulo mesmo, né? Aí a minha mãe, eu lembro de ter ido com a minha mãe no banco, abrir uma conta, peguei um cartão de crédito, aquela coisa. Mas assim, era pra uma emergência, né? E então nessa época praticamente eu não usava, o limite também era bem pequenininho, né? Não usava. Depois eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a usar o cartão. Então às vezes assim, adiantar ali, o salário ainda não veio. Já quero comprar alguma coisa. E aí eu lembro de ter começado a usar. Mas nunca foi aquela coisa de, tipo, não pagar ou pagar só o mínimo e jogar aquela dívida para depois e tal. Isso eu nunca fiz. Mas depois, que aí eu acho que a gente podia entrar depois nesse assunto também, mas assim, depois de um tempo, já mais velha,
eu continuei com essa relação de, às vezes, colocar algumas coisas no cartão e tal. Mas mais recentemente, acho que em torno de uns 3, 4 anos, assim, eu e meu marido decidimos que a gente não vai usar mais cartão pra... Assim, usa em pontos muito específicos, assim. Então, vai comprar uma passagem, aí compra e paga, assim. Mas a maioria das coisas a gente tem tentado não Sim, jogar pra frente, no débito, fazer né? tudo no débito. Aqui na Irlanda mesmo. Aqui na Irlanda, a gente Sim. começou com esse hábito. Eu acho que muita gente, inclusive eu me incluo, comecei a poupar muito mais. Eu já tinha um perfil poupador no Brasil, mas era assim, 100, 50, não era em Sim. grande quantidade. Sim. E graças à falta do cartão de crédito aqui na Irlanda, me possibilitou ver o dinheiro render muito mais. Eu acho que você também, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, porque como eu recebia também por semana, isso facilitava, porque eu sempre estava com dinheiro em mão para comprar uma coisinha assim que eu precisava. Sim. O restante que entrava, eu já guardava. Que no Brasil a gente tinha aquela costume, né, de parcelar, né, as coisas no cartão. Então, assim, eu tive uma loja física, né, no Brasil, e eu lembro, assim, de pessoas parcelando coisas, assim, sei lá, uma camisa de R$ 90, a pessoa pedia pra parcelar em 3, 4 vezes. Isso mata o lojista, eu não faço isso. Fora que tem também a taxa do cartão de crédito. Então, depois você fica com aquele negócio pra pagar não sei quantas vezes, enfim, pra receber, né, não sei quantas vezes. Então, assim... Mas eu imagino o quanto a pessoa, né, com esse hábito, vai acumulando ali de contas que ela tem que pagar. Às vezes vai fazendo dívidas pequenas, né, parcelas pequenas, que depois tem uma boa parte da renda da pessoa, do salário da pessoa fica comprometida ali com aquele valor. E aí aqui não tem isso, né, aqui mesmo para coisas que eu estava acostumada a fazer no Brasil, coisas pequenas eu não fazia, mas, por exemplo, vai comprar uma televisão. Era uma coisa que na minha cabeça era super tranquila. Não, uma televisão eu vou parcelar em 10 vezes, não sei. Sim. Né? Computador, até celular também, que a gente não tipo de consegue coisa. comprar assim à vista, né? Mas aqui não tem essa possibilidade, né? Então, ou tem dinheiro ou não compra, né? Aqui, então a gente tem que poupar. É verdade, essa coisa de ter vindo pra cá, acho que ajudou, sim. E eu acho também, assim, tem um memezinho do Uber, né? Que a pessoa vai falar assim, nossa, tudo isso de Uber, porque ela foi passando assim, R$3, R$4, R$5. E aí quando chegou no mês, no final da fatura, R$5.000, né? Que tem que pagar. Então a gente acaba não sentindo muito pra onde o nosso dinheiro vai. Uma coisa que eu acho que eu sempre tenho essa impressão é aquela coisa que eles colocaram aquele negócio de estacionar fácil, né? Em São Paulo tem agora, em todo lugar tem, né? Mas quando eu tava no Brasil já tinha começado aquela... Como é que é? Pra você pagar estacionamento e pagar pedágio fácil. Sim. Você sabe? Eu acho que você coloca no... Easy Park, não sei o nome, agora eu não tô lembrando o nome. Mas que você põe no carro e qualquer lugar que você vai. Aquilo ali é uma bobeirinha, né? Que você fala assim, passei no pedágio, que beleza, não precisei parar, passei. Aí você vai estacionando. Quando você vê, eu lembro assim que teve épocas no Brasil que eu ainda tava namorando. Com meu marido hoje, mas a gente tava namorando e a gente saía. E eu lembro de no final do mês, às vezes a gente se espantar, sabe? Nossa, a gente gastou tudo isso. Porque era pós-pago. Vai acumulando entendi. também e você paga, então você não sente. Engraçado, porque isso, na verdade, é um mecanismo de enganar o cérebro. Então a gente não sente, tá passando, quando chega a fatura no final do mês, fala assim, nossa, foram vários estacionamentos, né? Fui eu mesmo que clonaram. Não, e a gente sempre teve esse costume de... São Paulo é muito grande, né? Tem vários shoppings e tal, não sei o quê. Eu lembro que na época que a gente estava montando o nosso apartamento, né? Nosso primeiro apartamento, juntos, a gente ia numa loja. Aí falava assim, não tem aqui o que a gente quer, por exemplo. A gente não achou aqui o que a gente quer. Mas tem essa mesma loja no shopping tal. Aí a gente pegava e ia. Daí depois ia pra outro, pra procurar alguma coisa. Voltava de carro, fácil. Mas aí depois a conta do estacionamento. Vamos apertar aqui, vamos segurar aqui. Legal. E como foi assim a sua vinda pra Irlanda? Tá. Como foi que aconteceu? Eu vim com tudo muito planejado, assim. Então eu já tinha a intenção de morar fora, já tinha esse desejo de morar fora.
Eu já tinha eu já tinha viajado pro exterior antes de vir pra cá. Pra fazer intercâmbio ou só viagem turismo? Eu tinha tido algumas experiências. Eu lembro que acho que com 15 anos eu viajei pra Europa, foi a minha primeira viagem internacional, assim, com os meus pais. E até uma coisa engraçada é que antes, uns 2 ou 3 anos antes, meus pais estavam programando uma viagem pra gente pra Disney, tava tudo certo. E aí mudou o mercado lá, não sei o que, o dólar ficou super alto, e aí eles, não, olha, não vai dar, a gente não vai poder viajar agora, porque Bem pé no chão, né? Assim, bem pé no chão. Vamos desfazer aqui, não vamos mais. Aí depois de passarem-se uns 2 anos, 3 anos, meus pais falaram, agora dá pra gente viajar de novo. Aí a ideia da Disney já tinha ficado pra trás, porque acho que a gente já tinha ficado mais velhos também. Aí eles vão pra Europa. Aí eu lembro que a gente... Que também é chique. Naquela época, então, também era bem... Era chique. A gente veio pra Europa. Mas assim, sempre pé no chão. Porque eu lembro que a gente foi pra... Nós viemos pra Espanha, França, né? Paris, Madrid e Londres. E eu lembro que Londres, o meu pai ficava assim, tipo, pai, eu tô com sede. Pai, eu tô com sede. Será que a gente vai pegar uma coca? Sei lá, qualquer coisa. Aí meu pai falava, essa coca tava, acho que um real pra 6 na época. E aí eu lembro que meu pai falava, essa coca tá custando 6 reais. Já assim, vai na mãe. Vai vir colinho. Vai na mãe, que essa coca tá cara. Então eu lembro isso. E aí, enfim, então por causa dessas minhas experiências, eu já tinha vontade de morar fora, né? Eu fiquei encantada. Eu lembro que na época eu fiquei encantada com Londres, assim, eu achei Londres incrível e tal. E aí eu queria ter essa experiência fora. E eu lembro que minha mãe sempre falava assim, quando você crescer, você vai morar fora. Quando você crescer, você vai morar fora. E aí eu fiquei com isso na cabeça, nutrindo isso. Aí depois eu tive uma experiência de ter ido fazer intercâmbio no Canadá. E aí, de novo, reforçou essa coisa de querer ir pra fora e tal. E aí depois, até uma coisa, um parênteses aqui, engraçado que quando eu fui pro Canadá, eu fui com meu marido, mas nós não éramos nem namorados. Mas ele era amigo do meu irmão, então a gente foi juntos. Então foi assim que vocês se conheceram também? Eu já conhecia, mas ele era amigo do meu irmão, né? E aí a gente viajou todo mundo juntos. Ainda não tinha nem intenção de nada. Não tinha nada, como amiga. Nem ele eu era a também. pirralha que tava atrapalhando o rolê dele com o meu irmão, entendeu? Eu e meus 2 amigos. E aí eu lembro que nessa viagem a gente ficou, a gente podia morar fora, e a gente ficou conversando também, eu e ele, mas nada assim, nada de namoro, relacionamento. Nada, de relacionamento. E aí, depois de um tempo casada, eu falei, eu acho que tá na hora. Eu tinha tido um negócio no Brasil, e aí eu tinha saído da sociedade, eu falei, o que eu vou fazer de novo, sabe? Aquela coisa assim, procurando uma coisa nova pra fazer. Aí eu falei, acho que tá na hora da gente ir pra fora. Os 2 casados, já estávamos casados, já tínhamos terminado a faculdade. Falou, vamos pra fora? Vamos. E aí a gente fez todo um planejamento, colocou na planilha, tudo certinho, os cursos e tal, guardou dinheiro, fizemos hora extra pra guardar dinheiro, nananã, e aí viemos. Ele também é pé no chão. Ele é mais do que eu. Ele consegue ser mais do que eu. Que ele é programador, né? Então, o cara das planilhas, assim, então... Hoje quem faz, vocês fazem juntos? Ou fica com você? Ele que faz, né? Ele que faz, a responsabilidade fica com ele. E você também comentou que você tinha um negócio no Brasil. Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua veia empreendedora. Tá. Eu digo que eu tenho essa veia desde muito pequena, assim, muito, muito pequena, eu já vendia as coisas. Minha mãe tinha uma loja, quando eu era bem pequenininha, minha mãe tinha uma loja. Minha mãe já teve vários negócios, mas na época que eu estava bem pequenininha, eu tô tentando pensar a idade, assim, mais ou menos talvez dos 6 aos meus 10 anos, alguma coisa assim. A minha mãe tinha uma loja nessa época, tinha uma confecção e uma loja de roupas. Então eu ficava lá o dia todo, porque era minha mãe, a minha tia e minha avó, que trabalhavam juntas nessa confecção, e aí tinham outras funcionárias. Mas então a minha tia, que também tinha filhos da minha idade, meus primos, e a minha avó, que seria uma pessoa que poderia cuidar da gente naquele período, tava todo mundo junto, sabe? Então a gente ficava lá. Era eu tenho lembranças muito boas dessa época. Elas tinham, era uma loja, era numa casa, né? Então a parte da frente, que seria a sala, digamos assim, dessa casa, que ficava numa área comercial, virou a loja, a parte da frente.
Aí depois tinha toda a outra parte da casa, os quartos e tal, que cada um era um quarto de costura, do corte, outra ficava as máquinas de costura, aí outra ficava o estoque dos tecidos e coisas prontas. E aí depois no fundo era uma escola que já tinha sido, uma casa que já tinha sido usada para escola infantil. Então no fundo tinha um parquinho. Então a gente ficava o dia inteiro ali brincando no parquinho e entrando na loja para fazer as coisas. Então eu via minha mãe atendendo o cliente, eu via o funcionamento ali atrás e tal. Então isso sempre, né, a correria, também. o trabalho, ia para ela para São Paulo para comprar material, visitar fornecedor, visitar cliente. Então isso foi só alimentando assim uma coisa que eu acho que eu já tinha. Então eu lembro que, às vezes, quando elas estavam trabalhando lá na frente, a gente estava produzindo alguma coisa lá atrás com os retalhos dos tecidos e tentando vender, sabe? Assim, eu e os meus primos. Então isso sempre foi uma coisa muito presente na nossa família, assim. E aí, não morreu, né? Não morreu, foi só crescendo. E aí eu tive várias experiências, então um tempo eu tive... Acho que eu tô falando demais. Não, pode falar. Vamos lá, pode falar. Então, depois de um tempo, depois que eu me formei e tal, eu tive essa minha primeira experiência como empreendedora, que aí eu abri uma confecção, que eu sabia fazer, né? Que eu tinha visto a minha mãe fazer. Abri uma confecção de camisaria feminina, e com outras duas tias, e aí a gente também, a mesma coisa, tivemos a confecção, depois a loja de fábrica, depois crescendo tivemos uma loja no shopping center, que foi uma experiência super bacana. Depois a gente teve uma loja de rua num centro comercial em São Paulo. E aí comecei a fazer o que minha mãe fez por muitos anos, que ela foi representante comercial, então ela vendia de roupas, né? Então eu ia também fazer uma coisa que ela tinha me ensinou, começou Sim. foi comigo, vender fora também, sabe? Que é Visitar um os desafio lojistas. também, né? Com certeza, porque se aceitar... Você trabalhava com venda. Com venda, Então foi um desafio. São 10 nãos para um sim, né? Ah, com certeza, com certeza. É aí que você vai aprender, né? Eu lembro que eu consegui, na época, uma lista de um representante comercial enorme, assim, sei lá, devia ter umas 500 empresas, assim. Falar, começa a trabalhar com essas 500 empresas, essas 500 lojas aqui. Naquelas 500 lojas você vai diminuindo, né? Até o que você consegue atender. Para depois o que você consegue efetivamente visitar, depois pro que você consegue vender, depois que você consegue vender uma segunda vez, que às vezes você vende uma vez e depois você fala, meu cliente, não é, que não vai conseguir vender a segunda vez, né? Então era um desafio grande, assim. E aí você ganhava por comissão, era um valor fixo, tinha alguma coisa atrelada na época? Na verdade, como a gente tinha a consultoria, a confecção, então eu vendia as peças, né, por um valor de atacado, e aí depois eles colocavam a margem deles e vendiam na loja, né? Então a gente vendia, não era comissão, era pelo valor do atacado mesmo. E já chegou algum mês assim, falasse, nossa, essa conta não vai fechar? Na loja? Sim. Na confecção, na empresa? Com certeza, com certeza. Tinham meses que eram bem complicados de fechar. E aí, como eu era a pessoa mais... Eu diria que eu era a pessoa mais poupadora. O perfil da poupadora das sócias. Essa da loja, né, que você Essa fala. da confecção da loja. Porque as outras, eu acho que até a gente já tinha conversado que elas eram mais gastadeiras. gastadeiras. Uma, na verdade, não trabalhava nessa parte de gasto, digamos assim, ela ficava na produção, então ali os gastos eram mais controlados. Mas a outra já tinha um perfil um pouco mais gastadeira. E aí, espero que ela não assista esse podcast. A gente não tá citando nomes, então, por enquanto, tá tudo bem. Mas aí... E aí eu lembro que eu ficava na planilha, assim, tipo, quantas peças eu vou ter que vender esse mês pra poder fechar as contas. Porque eu fazia o fluxo de caixa projetado, já via como é que estavam as minhas contas. Lembra aquelas parcelas que eu falei que os clientes faziam? Sim. Então eu projetava tudo pra frente e já falava, bom, aqui eu vou ter recebimento de cartão, tanto nesse mês, vão cair nesses dias. Essas aqui são as minhas despesas nesse mês. Eu que fazia a parte financeira. Essas aqui são as minhas despesas nesse mês, quais são os dias, esses aqui são os fornecedores que eu tenho que pagar, funcionário que eu tenho que pagar vai cair nesse dia, aluguel, nananana, e colocava aquela lista enorme de despesas. Aí depois eu falava, tá faltando tanto para fechar esse mês, tá, quanto que isso dá em camisa? Que o nosso produto principal eram camisas, tantas camisas, tá, então tá bom, então isso aqui vai ser minha meta de atacado, essa aqui vai ser a minha meta de
do varejo, né? Das lojas do varejo. E aí, bora trabalhar para vender, né? E aí, a gente conseguia, muitas vezes, eu conseguia bater a meta, assim, sobrar um pouquinho. Falando, nossa, esse mês eu já consegui tirar a Prolabore. Ai, que gostoso! Porque até então era só para pagar as contas. Ah, com certeza. É o começo de um negócio, né? Principalmente um negócio que, como o nosso, que era com as despesas despesas fixas muito altas, que é um negócio físico, né? E também em fase inicial, que é normal, e a gente cresceu rápido, né? Então a gente investiu rápido, né? Assim, todo o dinheiro que a gente recebia também com as vendas e tal, foi aumentando, a nossa receita foi aumentando ao longo do tempo, mas a gente foi investindo também e crescendo as despesas ao mesmo tempo. Então a gente, durante todo o período, a gente teve que ser bem, tomar bastante cuidado com essas questões das despesas. Sim. E aí você acabou saindo da sociedade? Saí da sociedade, justamente por causa desses desarranjos, né, digamos assim. A gente tinha perfis muito diferentes. E é legal você também falar sobre isso, porque quando a gente monta um negócio, normalmente, no primeiro mês, né, o pequeno empreendedor, eu falo até por mim, não, acho que vai estourar, que vai dar certo, que vai entrar dinheiro, mas isso às vezes demora anos, né? Sim. Algumas vêm mais rápido, a depender, sim, que você tem um retorno, sim, mas tem umas para você tirar o seu prolabore, o seu salário, assim, demora, né? Mas aí hoje eu já faço completamente diferente, né? Eu com o conhecimento que eu tenho hoje, né, de há muitos anos que essas experiências que eu passei por isso, depois tive outras experiências, fui testando outras coisas, estudei e tal. Hoje eu já faço diferente, então assim... Qual a dica que você dá pra gente aí? A dica é fazer um bom planejamento financeiro antes de você entrar no negócio, para você ter certeza de quais são ali as suas despesas, o quanto você pode fazer a projeção ali de quanto você vai ter de receita nesse negócio, para você já setar a expectativa correta. Então assim, se eu for fazendo uma projeção otimista, se eu for muito otimista, né? Tipo, vai dar tudo certo, eu vou vender uma maravilha e tal. Com essas despesas, quanto que vai ter de retorno? Se eu fizer uma moderada, né? Não tão otimista assim. Se eu fizer uma projeção um pouco mais realista e tal, quanto que isso vai me dar? E se no caso pessimista, se não der certo, se eu não conseguir vender aqui e tal, como é que a minha situação vai ficar? Porque você analisando esses 3 possíveis cenários, você já consegue setar a sua expectativa e já saber que assim, não, olha, não é fácil o negócio no começo, né? E aí você tem que estar decidido se você vai enfrentar esse negócio e vai tirar do papel ou não. Agora, e aí ao longo do tempo é importante que a gente vá fazendo os assessments, né? Vai voltando e falando, olha, como que foi agora? Você fez o projetou, agora na realidade aquilo ali se concretizou, gastou mais do que você imaginava que ia gastar, né? Teve mais receita do que você imaginou que ia ter, ótimo, né? E aí vai mexendo. E aí, às vezes, nessa receita que não esperava, não gasta, né? Não gasta. Isso, guarda, faz uma reserva. Investe, reinveste. Isso, Do mesmo jeito que a gente fala de ter reserva, né? No pessoa física, né? É importante que a sua empresa tenha também. Eu sei que no começo é muito difícil, né? Sim. É muito difícil e é normal. Só que, por exemplo, eu fui tomando algumas decisões ao longo da minha vida, né? De não me envolver em coisas que tenham despesas fixas muito altas. Então, você pode ver que hoje eu tenho um hub virtual, hub digital. Entendi. Né? O meu escritório é na minha casa. Porque eu fui entendendo que... tem algumas coisas que, assim, eu quero andar mais um tempo com o meu negócio para me comprometer a ter, por exemplo, escritório físico e tal. Coisas que você pode fazer em casa, né? Isso. Tipo isso. A natureza do meu negócio, das coisas que eu faço, me permitem estar em casa fazendo, né? Hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas também elas podem trabalhar na casa delas, não tem problema. Até muitas gostam, tem a flexibilidade pra você poder, né? Tem gente agora que vai pro Brasil, viajar, vai poder continuar trabalhando de lá numa boa e tal. Então, essas coisas, mas eu fui a cada vez mais estudando modelos de negócio que não fossem que não tivessem custos tão pesados, né? Estrutura de custos tão pesada. E aí, foi por isso que eu conheci as startups, que as startups são empresas que são escaláveis e que elas conseguem crescer sem crescer custos na mesma proporção.
entendeu? Então, Sim. você com aquela estrutura enxuta, você começa a atender 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu acho que o digital, ele traz muito isso, né? É. Então, a gente consegue ver no Hub Digital, que eu faço parte também, em várias pessoas conectadas de diferentes países, né? Sim. A maioria da Europa, eu acredito que seja da Sim, Europa. por enquanto, sim. Eu atendo em casa, né? Os cursos da Tia Rica também online. Então, online a gente consegue escalar muito mais rápido. Sim. É claro que o negócio físico, ele também tá muito certo. A gente não tá Sim. falando aqui que não dá certo, não. Não. São os custos fixos, por exemplo, um aluguel de uma outra sala, Sim. iluminação. Água aqui na Irlanda a gente não paga, mas no Brasil a gente paga água. Aí você tem outro ponto de Wi-Fi, ou seja, além de você ter na sua casa, você também tem um outro ponto. Eu só acho que quando você vai investir, não é isso que você falou, a gente não tá desencorajando ninguém a investir em negócios físicos. Sim. Podem dar muito certo. Mas, independente do negócio, a gente precisa calcular muito bem quais são os nossos gastos, entender muito bem quais vão ser os gastos, né? Não ter surpresas também. Do mesmo jeito que tem gente que se surpreende, né? Às vezes no intercâmbio, né? Fala, não sabia que eu ia ter que pagar isso, não sabia que eu ia ter aquilo. Tentar se preparar ao máximo para que você não tenha nenhuma surpresa. Para que esse seja um momento super positivo na sua vida, né? Seja uma coisa positiva. E eu acho também que tem muito a ver com o perfil. Né? Por exemplo, eu amo trabalhar em casa. Sabe, eu me sinto super feliz, confortável. Aqui eu tô em casa, eu vou, pego um cafezinho, tomo um café. Sim. Ou então eu posso ir pro Brasil. Então eu amo isso. Aí eu já conheço pessoas que não vão se adaptar. Elas falam, Thalita, eu preciso sair, eu preciso ter esse contato social, eu preciso pegar ônibus, pegar no engarrafamento. É verdade. E é muito do perfil, né? Sim, não, com certeza. Tem que ver o que se encaixa mais com o que o empreendedor quer, o estilo de vida, né? E por aí vai. E se preparar, né? Se preparar. Me conta, teve algum perrengue, assim, financeiro, que, graças a Deus, que você tinha dinheiro e ele te salvou e você falou assim, ufa, né? Então, essa é uma boa pergunta. Perrengue financeiro que o dinheiro me salvou. Até aqui na Irlanda, né? Que a gente passa uns perrengues. Não sei se você passa Não, perrengue. eu passei perrengue, mas não teve nada, sabia? De perrengue de dinheiro. Um landlord que pediu a casa, assim, olha, você tem... Ou que não quis pagar, devolver o depósito. Você acredita que não? A gente teve só no começo perrengue com acomodação, assim, mas foi até a gente achar e tal. Eu posso falar, posso dar o exemplo de quando a gente chegou, a gente tinha que arranjar um espaço, né, uma casa, a gente tinha alugado 2 semanas, acho que de acomodação, e aí a gente começou a procurar. Desculpa, vocês vieram como estudante. Viemos como estudante, E aí a gente começou a procurar e não achava, tava tudo bem difícil, hoje é mais difícil, mas aquela época não era difícil, né, a gente ficou tentando encontrar e não achava, e aí a gente achou um apartamento que era super legal e tal, mas tinha que dar depósito duplo e a gente estava preparado. Então, eu acho que foi nos tirou de um te salvou. Exatamente. É verdade. Eu não tinha pensado nesse porque caso. Às vezes a gente chega aqui e fala assim, olha, você tem depósito? Tem que pagar depósito, sério? Não, mas a gente estava preparada. Aí a gente deu o depósito duplo e no final a gente achou bom, porque foi até uma maneira de guardar um dinheiro, né? Que se a gente talvez tivesse na nossa mão, a gente talvez tivesse usado, não sei. E tava lá, né? Depois a gente conseguiu pegar o depósito de volta quando a gente saiu. Então foi legal. Então tranquilo. Então seu intercâmbio foi planejado, ok. E aí você veio como estudante, foi pra escola de inglês. Isso, fui pra escola de inglês. Aí depois o meu marido é de TI, conseguiu uma vaga aqui. Eu mudei o meu visto, trabalhei um tempo, né, como estudante, depois mudei meu visto, aí mudei meu visto para Stamp 3, que era um Stamp bem difícil. Não podia trabalhar na época, né? Tem muita gente que ainda tem esse visto, né? Esses dias estavam me lembrando. Não, Fernanda, ainda tem gente que eles já tinham mudado. Eles mudaram que, assim, esse Stamp era para pessoas que tinham parceiros, né, de pessoas que tinham o Critical Skills, tinha um sponsor para trabalho, né? Uma permissão de trabalho aqui. E aí essas permissões de trabalho, elas podem ser tanto para critical skills quanto general. Aí ele tem uma lista lá de pessoas que se encaixam no critical, profissões ou áreas que se encaixam no critical e que se encaixam no general. Quando mudou a legislação,
mudou para o Critical. Uhum. Então, as pessoas que tinham permissão por causa do Critical, tinham esse visto por causa do Critical, puderam começar a trabalhar, mudou o nosso visto. E as pessoas que estavam com General, não. E aí elas estão na batalha até hoje pra conseguir mudar. É bem ruim. Mas esse visto eu falo que é um dos piores. Ai, foi muito ruim tê-lo assim por um tempo. Mas aí o que eu fiz? Como eu não podia trabalhar aqui na Irlanda, eu continuei empreendendo. E aí eu continuei empreendendo online. Eu comecei a experimentar mais essa área do online, de fazer coisas que não dependessem da estrutura física, como a gente falou. E aí na época eu abri uma empresa chamada Pocket Vídeos, que aí eu produzia vídeos. Ah, legal! Produzia vídeos para uma empresa, para empresas no Brasil, né? E aí o meu foco era mais empresas de alimentação, assim. Então fazia vídeos para social media, enfim, de alimentação. E depois de um tempo comecei a fazer alguns outros vídeos também, por causa da demanda que começou a aparecer. Então vídeo de treinamento, sabe? Com aquelas coisas de motion, assim, sabe? O desenho pulou pra lá, blá, 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 e tal. E aí eu fui aprendendo e fui fazendo. Então eu trabalhei bastante tempo com essa empresa, até o momento em que eu decidi fazer meu mestrado. Na Trinity, que gente, não é todo mundo que pode não, viu? Desculpa aqui, viu? É difícil, Fernanda? O mestrado? Assim, a exigência. Eu acho que qualquer curso aqui, qualquer mestrado, pós-graduação aqui, eu acho a exigência, o nível de exigência é grande, assim. E aí, pra mim foi um desafio, foi bem desafiador. Foi em qual área? Fiz empreendedorismo, mestrado em empreendedorismo, Passei um ano aí estudando as startups, estudando empresas escaláveis, como montar uma ideia de negócio escalável e tal. E é desafiador, eu acho que por causa da questão da língua, né, que a gente tá fazendo tudo em uma outra língua e tal. Até tem uma história engraçada que na primeira semana de aula, a gente teve uma matéria que essas matérias é como se fosse o formato dessa coisa de hackathon, não sei se vocês já ouviram falar, que é como se fosse uma maratona de desenvolvimento de ideias, né? Normalmente tem, por exemplo, Startup Weekend ou Startup Week, né? Que é onde todo mundo chega, faz o pitch de uma ideia, de negócio qualquer, não precisa estar... Os estudantes. Isso, normalmente tem vários formatos, né, para várias coisas, mas basicamente assim, você chega, faz o pitch da sua ideia, todo mundo que está envolvido ali naquele processo, naquele caso a gente estava fazendo isso dentro da universidade, então eram os estudantes, né, nós estudantes, cada um fazia o pitch de uma ideia, depois a gente votava quais eram as melhores ideias, e aí a gente tinha que ficar uma semana desenvolvendo aquela ideia, para chegar no final daquela semana e apresentar, fazer a apresentação, fazer o pitch daquela ideia de negócio, né, e aí competição, quem ganhasse ganhava um prêmio, então... E aí eu lembro que a gente se dividiu em times e tal, e aí eu caí num time com 2 irlandeses, que se tornaram grandes amigos, e mais 3 pessoas, que eram um chinês, 2 chineses e um indiano. A equipe tá boa, tá boa. Não, e aí esse mix, né? E aí eu lá, e aí só... na primeira semana. E era assim, o professor, a gente voltava pra sala e falava assim, então, agora a gente vai desenvolver nananana. Talvez você lembre dessas coisas por causa do Showtup, mas assim, agora você vai desenvolver uma ideia, nanana, vocês têm 5 minutos. Aí a gente ia, em 5 minutos a gente tinha que se organizar, essa diversidade, e voltar com alguma coisa pronta. Assim, sem se conhecer, porque era a primeira matéria. Então a gente não sabia ainda como cada um funcionava e tal. Então, eu lembro que no final dessa semana, era assim, de 5 a 5 minutos. Vai lá, 5 minutos, faz isso aqui e volta. Vai lá, 10 minutos, faz isso aqui e volta. Vai lá, isso aqui. Sabe, tipo, o aprendiz? Sim. Sabe aquelas atividades do aprendiz, aquela loucura? Então, era isso. Vai lá na rua, entrevista não sei quantas pessoas e volta. Agora vai lá não sei aonde, faz isso aqui e volta. Eu lembro que foi tão desafiador essa semana que no final, quando terminou, e a gente ganhou, Ai, que legal. A minha equipe ganhou ainda, foi a Divorce, foi aí que nasceu a Divorce, não sei se já soube da Divorce, mas foi aí que nasceu a Divorce. Que era uma startup que eu trabalhei por 1 ano e meio com um amigo, a gente recebeu investimento e tudo. E aí foi nesse momento que nasceu a Divorce, nesse desafio. Eu lembro que quando chegou no final da semana, eu falei, nossa,
Ufa, me senti Consegui! me senti tão realizada de ter conseguido passar por todo aquele processo, assim, sem... Logo de cara, assim, logo pra começar, né? E foi tranquilo, assim, a interação com as outras pessoas, nacionalidades? Foi tranquila, eu não tive nenhum problema. Eu acho que o brasileiro tem isso, né? A gente se adapta muito bem, eu acho. Eu acho que a gente tem uma nacionalidade, uma cultura, uma nacionalidade que meio que se integra muito fácil, assim. Sim. Então a gente se adapta, né? É o jeitinho brasileiro. E o inglês, assim, como você já tinha, né, também, você já veio, foi estudante, foi tranquilo, dá um medo, né? Dá um medo. É desafiador, não vou falar que foi fácil, foi desafiador. Porque imagina que aí você tem que ir ali, de uma hora pra outra, falar tudo, fazer tudo, tudo em inglês, depois apresentar, e depois apresentar pra uma equipe grande, depois apresentar... Tive apresentações lá na Trinity, que, sei lá, tinham... acho que uma num auditório bem grande, lá tinha umas 200 pessoas, 300 pessoas. Nossa! Subir no palco, sabe? Aquela coisa com o microfone na mão e não sei o que em inglês. Então, assim, é desafiador. Mas é uma experiência super legal que te faz crescer muito rápido, né? E te tira também da zona de conforto. Total. Depois disso, você topa muito Total. outros desafios de uma forma muito mais tranquila. Sim, não, acho que foi uma experiência super bacana e que eu super incentivo quem quiser, assim, fazer e se desafiar mesmo, que é uma coisa muito legal. E hoje você é empreendedora, aí terminou o mestrado e tá empreendendo também aqui na Irlanda. Isso, hoje eu tenho uma outra empresa aqui na Irlanda chamada Unleash, que ajuda empreendedores. A gente ajuda de algumas maneiras, então uma é prestando serviços de consultoria, a gente tem feito muito, então desenvolvimento de business plan, pesquisa de mercado, estudos de viabilidade econômico-financeira, estudos diversos. Depois a gente tem a nossa parte do Hub digital, que é o nosso espaço de comunidade, onde a gente trabalha com vários empreendedores. A ideia é gerar conexões para que todo mundo cresça. Depois a gente tem a parte de treinamentos, que está um pouquinho adormecida, mas que em breve a gente vai avançar com ela, que é uma coisa que eu tenho bastante, assim, bastante paixão em fazer, né? Que é dar treinamentos, que aí é onde a gente vai fazer os programas de aceleração, hackathon, bootcamps, para continuar formando empreendedores. Ah, que bem legal. E que eu faço parte, inclusive eu conheci a Fernanda também no grupo de mulheres do Brasil, daqui da Irlanda, do núcleo na Irlanda. Sim. Que ela que tu faz a entrevista, né? A gente faz a entrevista. Por que você quer se inscrever? Qual é o seu negócio? Ai, meu Deus! Não, isso é super legal. Desde o primeiro, eu lembro que a gente fazendo as entrevistas, né? Ao final, assim, quando terminar, a gente... Essa tá dentro, essa tá dentro. Ai, e me conta, assim, voltando pra essa parte financeira, né? Aqui na Irlanda é tudo muito barato. O acesso. Você chegou em algum momento, por mais que você seja mais controladora, pé no chão, teve algum momento do intercâmbio, porque a gente acaba em alguns momentos, você vai 1,50 da Deals, 1,50 Eurogigant, Pennies, a Pennies, então, que é a nossa queridinha. Sim. Teve algum momento que meio que se deslumbrou ou foi mais tranquilo pra você? Não, eu acho que o deslumbramento é de você chegar e ver que tudo é muito acessível, né? Sim. Tudo muito acessível. Então você vê a diferença de preços, assim, do Brasil pra cá, é um absurdo, né? É até uma pena, né, que tem que ser assim, que seja assim. Então, assim, é claro que eu fiquei, né, deslumbrada, assim, primeiro eu engordei bastante no começo. Sério? Porque você vai comendo coisas gostosas. Brioche do texto, Nutella. Não, eu gosto do cookie. Você gosta do Lidl? Do cookie do Lidl. Eu nunca experimentei. Nossa, é muito bom. Não, nunca experimentei. É muito bom. Tem coisas que eu prefiro não experimentar. Porque todo mundo fala, eu falei assim, gente, se eu experimentar, eu vou me viciar, ainda assim não vou comprar, não. Não, eu lembro que tinha algumas coisas que a gente começou a comer muito, assim, alguns sorvetes, por exemplo, que não tem no Brasil, tem umas coisas que não tem no Brasil, e a gente começou a comer, e a gente gostou muito, por exemplo, aquele do Mars, não sei se você conhece, aquele chocolate Mars, né? Tem um chocolate Mars e um outro, que é um pouquinho diferente. E aí eles têm o sorvete, eu nunca tinha visto no Brasil, pelo menos, né? E aí eu vi, nossa, Häagen-Dazs, por exemplo, que eu adoro. Que no Brasil acho que é uns 60, nem sei quanto é que tá hoje, Não, né? agora deve estar, eu acho que a última vez que eu fui, mas eu vi numa padaria, não sei se, porque padaria normalmente são mais caras, né? Mas eu vi, tipo, um potinho R$60, um negócio assim. E, tipo, aqui a gente compra, tem promoção 3 todas euros, vezes, às vezes a gente compra de 3, né? 3,50. Isso antes da inflação, né? É, momento antes.
Mas então eu lembro que eu me empolguei um pouco. E teve uma época também no nosso intercâmbio, mas foi assim pensado, mas a gente fez, foi uma decisão. Sim. Mas a gente viajou muito, assim, em um ano, assim, vamos pegar esse ano e vamos viajar. E aí a gente viajou muito. Agora a gente pode, a gente merece, trabalhamos muito. E aí a gente gastou mais do que a gente deveria, assim, de, tipo, sabe? Talvez podia ter gastado um pouquinho menos. Botou o pé na jaca, né? Não, mas foi muito bom. Então, essa seria a minha próxima pergunta. Teve alguma lambança, né? Que vocês fizeram, pode ser a viagem? Eu acho que foi. Que tava no planejamento, mas no meio... A gente já tá aqui, vamos aproveitar. É uma coisa meio assim de... depois a gente vê o que a gente faz, sabe? Assim, a gente teve um ano que a gente gastou bastante em viagem, assim, mas foi muito bom. A gente foi pra Austrália, e aí a gente viajou para outros lugares aqui, foi pro Brasil também e tal, foi muito gostoso. Ai, que legal. A gente já tá chegando ao fim, tá passando muito rápido. Tenho só algumas perguntas finais. A família acha, pergunta que não quer calar, a família acha que é rica na Irlanda, tá rica na Europa, a Fernanda tá rica. Olha, não sei, viu? Será? Deixa eu pensar. Que tem aquela crença, talvez. Crença. Eu acho que mais amigos, sabia? Família. Eu acho que família, não sei se minha família pensa isso, mas amigos eu acho que sim. Eu acho que tem alguns amigos que pensam. Porque acho que a minha família tá perto ali, então pelo menos eu tô dando a real. Agora, já amigos, que acho que só ficam, assim, que às vezes eu não falo tanto, fico vendo fotos. Por exemplo, esse ano eu devia estar achando que eu tava milionária, porque eu viajei muito. Então eu acho que nossa, como tá metida! Não, é pior que a gente gosta de mostrar, né? Assim, quando você vai, gosta de tirar uma foto. Guardar, né? A memória. Eu costumo fazer stories quando eu viajo. Eu não faço stories quase nunca, mas quando eu viajo eu gosto de fazer, meio que contando, assim, o passeio, né? Até fica como lembrança pra você. Então, e as pessoas comentam, né? Sim. E tem alguma coisa que o dinheiro não compra pra Fernanda? Eu acho que saúde, né? Eu acho que bons amigos também, dinheiro não compra. Eu acho que é isso, acho que é basicamente isso. Muito legal, concordo, é isso mesmo. E, gente, a gente já tá chegando ao final, queria agradecer, Fernanda, muito obrigada. Pede o pessoal se inscrever na Unleash. Tá bom, então se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais da Unleash Digital Hub, participar também, é só vocês irem no unleash.eu no Instagram, e se vocês forem no link lá que tá na nossa bio, vocês conseguem ver mais detalhes. Participa! Se você quer empreender aqui na Irlanda, na Europa, no Brasil também, a Fernanda tem muita experiência, muita bagagem, então aproveita, já segue a Unleash. E a gente vai ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo podcast do Rica Podcast, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Tchau! Tchau, obrigada!